Essa manhã temos o prazer e o privilégio de mais uma vez temos uma prata da casa aqui pregando para nós novamente. O Adriano. Adriano, ele pregou a primeira vez alguns meses atrás, foi uns 2 meses atrás mais ou menos, né? Foi a primeira vez que ele pregou na vida, né, Adriano? E acho que descobrimos, hein? Porque agora já falamos que ele vai estar aqui, já chamei ele de pastor hoje de manhã. Mas é bom quando a igreja de Deus dá o dom, dá o talento, a igreja tem a oportunidade de descobrir esses dons e talentos, e é tudo para a honra e glória de Deus. Eu tenho certeza que Adriano vai estar mais uma vez inspirado pelo Espírito Santo para trazer a mensagem nessa manhã, e que Deus possa te abençoar muito e ricamente. Amém. Feliz sábado. É um prazer, uma honra e, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande pregar. E, como o André falou, eu nunca havia pregado na vida. Eu gosto ainda de fazer a parte da lição da Escola Sabatina, porque é interativo. Você fala com as pessoas respondem, você tem uma discussão. Mas nunca havia pregado na minha vida, e há 2 meses atrás eu recebi o convite, o chamado, e você não deve falar não num chamado, e se alguém confia algo a você como um bom soldado, você fala, eu vou, e Deus abençoa. E graças a Deus, Deus abençoou. E hoje, nessa manhã, eu vou dividir com vocês um tema que é muito pertinente, muito atual, muito importante, e ele define o que nós somos. O tema é o seguinte: em que você acredita? Mas antes de nós começarmos a ver o tema em si, o sermão, eu gostaria de mais uma vez orar com vocês. Então, como vocês estão, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti humildemente. Não somos nada, o Senhor sabe que somos pecadores, que somos defeituosos, mas o Senhor nos abençoe e nos limpa. Continue conosco durante o estudo da Tua Palavra, nos abençoe, nos ajude a entender o que o Senhor quer nos dizer hoje pela manhã. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, em que você acredita? Essa é uma pergunta interessante e você pode ter várias respostas para ela. Mas a primeira coisa que vem na cabeça quando alguém te pergunta em que você acredita é possivelmente religião. Mas não necessariamente religião. A gente tem... Tiago. Não é necessariamente religião. Você pode acreditar em várias coisas. E eu vou passar aqui alguns slides mostrando algumas coisas que as pessoas acreditam. Aqui, por exemplo, a figura da direita está um pouco escuro, mas ali vocês veem o famoso monstro do Lago Ness. Muita gente acredita nisso, e realmente tem pessoas que ficam lá observando a beira do Lago Ness, na Escócia, para encontrar esse monstro, e tem essa foto famosa que muito provavelmente é um pedaço de madeira, mas as pessoas acreditam que é o monstro que vive nesse lago. Também tem pessoas que acreditam num fim do mundo catastrófico, com zumbis, etc. E até tem um programa de televisão, esse Doomsday Preppers, que mostra essas pessoas que vivem em função de um fim do mundo catastrófico, com zumbis e coisa que vale. As pessoas acreditam nisso. E tem pessoas que acreditam em extraterrestres, que aqui é uma convenção de pessoas que acreditam em extraterrestres, eles se fantasiam e vão para essas convenções. E até interessante, porque quando eu comecei a preparar essa mensagem, não havia ainda sido divulgado aquele vídeo que muitos de vocês viram essa semana, do Exército, da Aeronáutica Americana, que divulgou o vídeo que mostra os objetos voadores não identificados, o OVNI em português, o UFO em inglês. E, assim, na Bíblia não fala que existem vidas em outros universos, mas não fica claro. Mas tem pessoas que vivem a vida deles em função disso, em função de extraterrestres, de coisas não identificadas, e dedicam tempo a isso. A vida deles é em função disso. Aqui. Outras pessoas acreditam e são muito ativas nessas coisas que eles acreditam
por exemplo, no meio ambiente, proteger o meio ambiente. Então ali você tem pessoas protestando em relação aos incêndios na Amazônia. Você tem pessoas que acreditam na legalização da maconha, que é aquele protesto ali. Isso, a semana retrasada, eu caminhando para o Metromover aqui em Downtown, tinha um rapaz, um carro, ele colocou uma placa, igual a placa que nós temos aqui na frente da igreja, para legalizar a maconha recreacional. Ele acredita nisso e estava demonstrando que ele acredita na rua. Não tinha vergonha nenhuma, estava distribuindo panfletos. São pessoas que acreditam nisso. E aí você tem os dois lados em relação ao aborto. Tem gente que acredita no pro-life ou pro-woman, né? Então, pró-decisão, pro-choice. Que são os dois lados, é que tem um protesto que os dois lados se confrontam. Pessoas que acreditam que a mulher deveria ter direito ao aborto, pessoas que acreditam que a vida está acima de tudo. Também temos as religiões, que é como eu falei no começo. Quando nós pensamos na pergunta em que você acredita, a primeira coisa que vem à mente é a sua religião. Então, no mundo nós temos diversas religiões, mas aqui representado nesse slide temos as maiores: o cristianismo, muçulmano, judeu e budismo. Então, são as 4 maiores religiões. E a pessoa, a partir do momento que ela se declara cristã, budista, muçulmano ou judeu, ela vai viver de acordo com certos parâmetros daquele credo que ele ou ela tem. Então, o que você acredita, ele determina como que você vai agir. E por fim, quando você fala de acreditar, a questão de onde viemos, né? O que você acredita? O que aconteceu nesse mundo? E a grande maioria das pessoas acreditam nisso. Que nós viemos de uma explosão, que nós viemos da expansão do universo, houve um Big Bang, e de acordo com milhões e milhões de anos, o universo foi se expandindo e se tornou o que se tornou. Que é uma teoria que tem vários cientistas que estudam bastante em relação a isso, e cada dia eles vêm com novas descobertas com base nessa teoria. Inclusive, uma delas é que você descobriu água em alguns asteroides que caíram na Terra, então eles falam, olha, isso justifica o surgimento da água na Terra, porque a água veio no asteroide e tal. Então as pessoas que acreditam nisso, elas estudam, se dedicam baseado nisso. E a evolução do homem, que mostra que, de acordo com o pai da teoria da evolução, Charles Darwin, que o homem foi evoluindo a partir do macaco. Mas antes de eu prosseguir, eu quero voltar em um tópico, só abrir um parênteses aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Mais um. Ok. Essa semana, não sei quantos prestaram atenção, ouviram em grupos de WhatsApp, todo o foco em relação ao meio ambiente. Isso vem desde a questão do fogo na floresta amazônica, que isso criou um barulho enorme no mundo, e essa semana tem discussões na ONU a respeito disso, e alguns de vocês, se não receberam, eu envio depois, mas tem um vídeo muito interessante que mostra o Papa convocando os líderes mundiais para uma reunião no ano que vem, em maio, para discutir meio ambiente. Como nós vamos cuidar do nosso mundo. E ele cita, no começo desse discurso que ele faz, um documento que ele escreveu há um tempo atrás, que mostra que o domingo é o dia que deve ser respeitado como o dia da Terra, como o dia para a restauração da Terra. Então está se usando todo esse pano de fundo de meio ambiente para implantar outras coisas que nós sabemos que é profético, que eventualmente vai vir a lei dominical. Então, eu só queria abrir esse parênteses aqui da questão do meio ambiente, porque é muito popular você chegar e falar, eu cuido do meio ambiente, eu sou uma pessoa que cuida do meio ambiente. Nós devemos cuidar do meio ambiente. Nós vamos ver aqui mais para frente no sermão, falando um pouquinho mais sobre essa questão, o que Deus nos deu de responsabilidade em relação ao meio ambiente. Bom, seguindo. O que acreditar?
O que é acreditar? Então, a gente já deu uma pincelada no que várias pessoas acreditam, como exemplos. Agora eu peguei a definição dos dicionários do que é acreditar e do que é crença, que vai mão com mão junto com o que é acreditar. Então, acreditar é crer, admitir como verdadeiro, aceitar como real, convencer-se da existência de alguma coisa. Crer, né? Então vamos lá, o que é crença? Já que a gente falou que acreditar é crer, o que é ter uma crença? Crença é o estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada, uma convicção. Então, quando você tem uma crença, quando você acredita em algo, você tem uma convicção, você usa aquilo como premissa para a tua vida. Então, por isso que é muito importante a pergunta do sermão, em que você acredita? Porque em que você acredita, ele vai determinar o que você é. Se você acredita em uma coisa, isso vai afetar a maneira como você vive. Então é muito importante a gente entender, fazer uma autoanálise, em que eu acredito. Você é fruto do conjunto de crenças que possui. Então, você como ser humano, você nada mais é do que o conjunto de crenças que você tem. Agora tem umas citações bíblicas para a gente discutir. Falam o seguinte, Mateus 6, 21. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade, mas eu coloquei vários textos bíblicos e todos eles estão citados aqui na tela, para a gente não ficar perdendo tempo passando. Vão ter muitas citações bíblicas daqui para frente. Fala o seguinte, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que aqui Jesus está falando? Isso é Jesus falando. Muito simples o que ele está falando. Onde você está com a sua crença, onde você tem as suas definições de vida, é aí a maneira que você vai ver, aí que vai estar o teu coração, os teus pensamentos. Coração na Bíblia é pensamento. Outro texto bíblico que é bastante conhecido, Provérbios 4, 23, que fala o seguinte, acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, os seus pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Por fim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Mateus 15, 18. Então é muito importante a gente guardar o quê? Nosso coração, o nosso pensamento, o que nós pensamos, o que nós cremos. É primordial nós termos isso muito claro, porque se não nós tivermos isso, a gente vai ter uma vida completamente longe dos propósitos de Deus. O que a igreja fala sobre crenças, doutrinas? Talvez vocês estão na igreja há bastante tempo, ou talvez vocês não estão há bastante tempo, ou só ouviram falar, mas para quem não conhece, a igreja adventista ela tem 28 crenças fundamentais, ou 28 doutrinas fundamentais. E não sei se é possível clicar nesse link aqui, só para mostrar rapidamente esse site. Ele mostra o link lá embaixo, ele vai mostrar um resumo desse link adventistas.org. Não sei se tem internet aqui para mostrar. Se não tiver, não tem problema. Mas ele vai mostrar um pouquinho do que são essas 28 doutrinas, 28 crenças. Mas enquanto abrem aqui o link, a gente pode passar aqui a tarde inteira ou fazer vários sermões sobre as doutrinas da Igreja Adventista. Inclusive o pastor Oséias, quando esteve aqui conosco, ele, não sei quantos lembram, mas ele pegou e fez uma série. Cada sábado ele falava de uma das 28 doutrinas. Então tem assunto aqui para nós falarmos muito. Mas se vocês separarem bem nessas crenças, se puder descer um pouquinho, por favor. Tem uma pesquisa se você é membro da igreja, é interessante. Mas ele vai dar aqui, olha, isso para vocês olharem em casa. Cada uma das doutrinas tem um pequeno vídeo, uma pequena explicação, textos bíblicos sobre cada uma dessas doutrinas. Então esse é um resumão do que são as doutrinas da Igreja Adventista. E é bem interessante, eu queria mostrar isso para vocês, a gente não vai olhar isso agora, mas para quem tiver curiosidade, pesquisa no Google, é uma das primeiras pesquisas das 28 doutrinas, sai esse site aqui em português. Então, voltando aqui, e um ponto importante, né? A gente
como igreja, como membros de uma igreja, nós temos que saber as doutrinas, temos que seguir as doutrinas, etc. Mas a doutrina não vai salvar. A doutrina é um guia, é somente um guia para nós sabermos o que nós temos que acreditar como denominação, mas isso não vai te salvar. Então aqui estão as crenças, uma lista das crenças, as doutrinas da Igreja Adventista. Se você reparar, são 28, cada tópico é uma diferente, e aqui ficou um pouco ilegível porque eu fiz com um código de cores. Se vocês vão entender por quê no próximo slide, porque existem relações entre cada uma dessas doutrinas com as 3 perguntas mais perguntadas do mundo. São perguntas que todos querem saber a resposta. São essas aqui. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui nesse mundo? E a última, para onde vamos? Para onde vamos ficou meio escuro. Mas são essas 3 perguntas. Se você para qualquer pessoa na rua e faz essas 3 perguntas, você vai receber uma infinidade enorme de respostas. Enorme. E as pessoas, muitas delas, vão te falar a resposta, não sei. Na lata, não sei. As pessoas não sabem, porque não se atentaram a estudar, ou não se atentaram a isso, ou não querem saber. Então elas vivem a vida nessa terra como um passageiro. Eu nasci, eu vivi, eu vou ter meus 80 anos de vida, que seja, e vou morrer. Então muitas pessoas vivem dessa maneira. Elas não têm interesse, talvez não tenham interesse explícito de saber essas 3 perguntas. Mas se você abordar qualquer pessoa, se você sair aqui na rua e abordar qualquer pessoa com essas 3 perguntas, a pessoa vai ficar intrigada e vai querer saber. Nós, como seres humanos, nós queremos saber isso, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui nessa terra e para onde nós vamos. Agora, vamos ver um pouquinho o que a ciência fala sobre de onde viemos. A ciência tem resposta para tudo. E se você, como pessoa, tenta contestar qualquer teoria da ciência, você é tratado como ignorante, como alguém que não sabe o que está falando, um maluco, ou que coisa que vale. Mas aqui eu achei uma charge, ela está em inglês, do método científico. Para quem lembra, talvez estudou lá atrás, quando criança, o método científico, ele é bem simples. Obviamente, a pesquisa, o processo é rebuscado, mas o processo em si é simples. O que você faz? Você chega, você observa um fenômeno. Você observou um fenômeno, depois você vai formular uma hipótese. E você vai testar essa hipótese. Depois, se essa hipótese não for satisfatória, você volta, formula outra hipótese e testa. Formula hipótese e testa. Formula hipótese e testa. Até que você estabelece uma teoria baseada na repetição dos resultados que você consegue provar a teoria que você está tentando estabelecer. Falando assim parece meio complicado, mas vamos dar um exemplo aqui dessa igreja. Vamos imaginar que uma pessoa qualquer, uma pessoa que não tem um conhecimento de igreja, uma pessoa que não tem um conhecimento nenhum. Imagina um extraterrestre que veio para a Terra e ele entra nessa igreja, primeira vez, às 9 da manhã, ele chegou aqui, entrou por aquela porta e só estava aqui na frente os músicos, ensaiando. Então ele observou isso. Então a primeira observação dele esse é um lugar que as pessoas gostam de música. E aí ele foi formulando hipóteses. Pensou, será que isso aqui é uma banda? Um grupo musical? Um coral? E foi formulando essas hipóteses. Aí outro dia, ou no mesmo dia, no mesmo sábado, ele volta e ele entra na igreja no horário do louvor. Ele acompanha toda a congregação, os músicos tocando, toda a congregação cantando, louvando por 10, 15 minutos. E ele observa esse período e vai embora. Ele falou, não, realmente, então é um grupo musical. As pessoas estão aqui porque elas cantam. Então ele testou a hipótese e ele foi lá e garantiu a hipótese. E ele estabeleceu a teoria dele. Ele falou assim, olha, todo lugar então que tem esses vitrais, assim, tal, as pessoas cantam.
Ele provou a teoria dele e publicou lá no país dele, no mundo dele, no extraterrestre, que seja, a teoria de que todo lugar que parece assim, tem bancos e tal, as pessoas vão para cantar. E ele foi válido, concorda? Ele provou a teoria dele. O que está errado aqui? Está errada a premissa. Ele estabeleceu uma premissa errada, ele pegou uma amostragem de tempo errada, ele fez uma observação baseada num período pequeno de tempo. Da mesma maneira, os cientistas fazem isso para provar esse mundo, como esse mundo surgiu. Eles pegam, baseado em premissas equivocadas, e formulam teorias baseadas nisso. Só que eles fazem um processo tão rebuscado que você, como uma pessoa normal, obviamente não vai entender, por mais que você seja estudado, não sei que você seja um fisicista, que seja, você não vai entender. E se você contestar qualquer coisa, qualquer elo perdido, fala assim, mas como assim? Como que a vida então surgiu do nada e veio um macaco e tal? Eles vão te taxar de ignorante. Como assim? Você está contestando a ciência? Então é muito importante a gente ter firme de onde nós viemos. E aqui, para só finalizar esse slide de cima, né, é uma charge de cientistas, inclusive, que fala que o método científico em cima é o método científico correto. O método científico embaixo é você inventa uma teoria que vão te dar funding, né, vão te dar dinheiro para você basear nessa teoria, aí você desenha um experimento que vai mais ou menos sugerir que a teoria está certa, e você vai modificar a teoria para acomodar os dados que você extraiu, e depois você vai escrever a teoria e vai ganhar teu dinheiro do funding. Então, eles mesmos, cientistas, fizeram uma charge deles sobre a relação do método científico. O ponto é, a ciência não é uma verdade absoluta. E nós não temos que ter vergonha de falar que ciência não é uma verdade absoluta. A ciência ela é baseada em teorias. Agora, nós como cristãos, o que é a nossa verdade absoluta? A Bíblia. Também não temos que ter vergonha de falar isso. Então, baseado no que você acredita. Primeiro ponto, primeira premissa, o que você acredita? Em Deus. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus. O que Deus está falando para mim está na Bíblia. A partir do momento que você tem essas duas premissas firmes, você, como um cientista, você vai estudar a Bíblia, correto? Para formular as tuas convicções, as tuas crenças como indivíduo. Esquece o que a igreja fala. Você, como indivíduo, você tem que ter essas crenças muito claras na tua cabeça. Então, o importante é isso. Se você tem uma premissa errada, a sua teoria vai ser completamente errada. Bom, seguindo, de onde viemos? Eu vou gastar mais tempo no de onde viemos, porque se nós não tivermos claro de onde nós viemos, o resto não é relevante. Não é relevante. Então, a pergunta importante de você responder numa conversa com seus amigos no trabalho, com seus parentes, etc., é essa, de onde nós viemos. E você provar para eles, através da Bíblia, com argumentos claros, o que você crê. Quem vai fazer o trabalho de convencimento dessa pessoa é o Espírito Santo. Não somos nós, mas nós temos que ter claro o que nós acreditamos. Bom, primeira premissa, nós temos que crer que Deus criou o mundo. Então vamos lá, Gênesis 1, 1 e 2, fala o seguinte, é bem conhecido esse texto. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante aqui que fala o seguinte, a terra era sem forma e vazia. A terra existia antes de Deus vir aqui e transformar a terra em terra. Então, quando vem algum cientista falar que o material da terra tem milhões e milhões de anos, não necessariamente está errado, porque a terra existia material na terra, somente que a terra era sem forma e vazia. Isso está relatado na Bíblia, então, em Gênesis, no começo da Bíblia. E Deus foi lá e criou, como nós sabemos, tudo em 7 dias. Isso também é uma convicção importante que nós temos que ter. E Deus criou o mundo em 7 dias literais, e aí leva a questão do sábado, que também é parte das 28 doutrinas da Bíblia. Mas eu não vou enfocar nesse ponto agora. O outro versículo que eu queria ler com vocês,
João 1, 1-5, lá no Novo Testamento, que fala o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ou algumas versões falam assim, no princípio era o verbo. O verbo no sentido de ação, a palavra também, ação. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O que eu quero destacar é o seguinte: aqui mostra um relato da Trindade. Fala que no princípio, você já vê 3 figuras aqui. Então você já vê que essa Trindade existia desde o começo, que é uma das doutrinas da Igreja Adventista, e isso também tem que estar claro para você como indivíduo. Outro ponto, fala o seguinte: nele estava a vida. De onde veio a vida? Deus. A vida estava em Deus. Nele estava a vida. Então, a pergunta é, o elo perdido, que muitos cientistas não conseguem explicar, da onde surgiu a vida. A Bíblia é muito clara a falar onde surgiu a vida. A vida é Deus. Deus deu a vida. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter na nossa mente. De novo, eu vou usar muitos versículos bíblicos aqui para frente, porque a gente tem que estar baseado na nossa crença na Bíblia. Então, a premissa é: Deus é Deus, nós cremos em Deus, na Trindade, e nós cremos a Bíblia como palavra de Deus. Então, nós vamos usar a Bíblia para provar as nossas crenças aqui. De onde viemos? Mais uma premissa que a gente tem que entender e tem que ter claro na nossa mente, que é o dilúvio. O dilúvio explica muitas coisas. Os cientistas falam que o mundo era uma faixa contínua de terra, Pangeia. Vocês devem ter estudado isso na 4ª série, 5ª série no Brasil, quem estudou no Brasil. E mostra aquela figura no livro, né, que é um bloco de terra grande. Você vê claramente que a África encaixa na América do Sul, a Europa meio que encaixa aqui na América do Norte, e faz muito sentido. E aí que os cientistas usam essa questão da Pangeia para falar que houve a explosão, houve a separação. Porém, nós temos que ter claro na nossa mente o que causou essa separação, que realmente havia essa Pangeia, mas o que causou essa separação foi o dilúvio. Então, uma das premissas também que nós temos que ter muito claro é que o dilúvio existiu. E a Bíblia relata isso, em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Não, eu pulei um pouquinho uma questão de pulei esse ponto para pular para o dilúvio, mas aqui é um verso claro que mostra, isso foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. Quem vive mais de 120 anos hoje? Você ouve relatos de pessoas que vivem 110, 115, talvez você ouve alguém que ficou lá 118 anos, mas você nunca ouve alguém que viveu muito mais que 120 anos. E se alguém viveu mais que 120 anos, é porque em muitos países você registra a sua data de nascimento quando você quer. A moça que trabalha com a gente, ela falou que ela, lá no país dela, o pessoal registra a data que bem entende de nascimento. Então as mulheres, principalmente, que querem parecer mais jovens, elas nasceram em 50, falam que nasceu em 60, e tudo bem, é aceitável. Então, obviamente, essa pessoa talvez tenha mais chance de chegar a 122 anos. Mas o ponto é, por mais que nós temos avanços tecnológicos, nós estamos vivendo mais como humanidade, é difícil você ver alguém que passa 120 anos. E já milhares de anos atrás, foi escrito isso. Deus falou, disse o Senhor, que não passará de 120 anos. E aqui, voilá, estamos nós. Talvez nossa geração viva mais, por causa de avanços tecnológicos, mas dificilmente vamos viver mais de 120 anos. Então também isso tem que ser importante na nossa crença. E outro versículo, falando sobre o dilúvio, fala o seguinte, Gênesis 17 e 18. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus falando a Noé. Isso é Deus falando a Noé.
Então, nós temos que ter claro na nossa mente que sim, existiu um dilúvio, e sim, foi um dilúvio de proporções universais que mudou o mundo. Então, se você vai visitar o Grand Canyon, por exemplo, e você presta atenção, em alguns lugares você vê linha de água, ali era fundo do mar. Tem vários lugares do mundo que você olha e fala assim, claramente isso aqui era um fundo do mar, e agora não é mais. O dilúvio mudou a dinâmica da Terra. E a gente tem que ter isso bastante claro. O dilúvio explica isso para nós. Então, se nós cremos na Bíblia, nós cremos em Deus, cremos na Bíblia, cremos no dilúvio e temos a explicação para fundamentar, corroborar o que nós acreditamos na relação de onde viemos. Então, nós fomos criados por Deus uma vez, fomos, entre aspas, recriados através de Noé. Todos nós somos geração de Noé. Se você acredita no dilúvio, você é algum neto de algum descendente de Noé. E eu também. Então é isso que a gente tem que ter claro na nossa mente. Bom, a outra pergunta, que é a segunda pergunta filosófica, que é bem importante, é: o que fazemos, o que estamos fazendo aqui nesse mundo? E a Bíblia, ela mostra alguns versículos que eu quero ler com vocês, que explica claramente o que estamos fazendo nesse mundo. Mateus 28, 19 e 20. Isso é Jesus falando. Então diz o seguinte, Jesus fala o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o que estamos fazendo aqui nessa terra? Serviço, número 1. Número 2, missão. Principalmente missão, levar as pessoas a aceitar Jesus, seu plano de salvação e, consequentemente, o batismo, que é a manifestação pública dessa aceitação dessas pessoas. Então, é ensinar. Exato. A nossa missão aqui nessa terra é isso: fazer discípulos, ensinar, batizar. Então, nós temos uma missão. O que fazemos aqui nessa terra? Temos uma missão. Segundo verso, Efésios, meia dúzia, 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante esse verso. Isso é Paulo. Paulo escreveu aos Efésios. Ele fala o seguinte, ele usa aqui cenários de guerra. Ele fala assim, nossa luta, né? Nossa vista uma armadura. Ele fala que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Então, o que nós fazemos nessa terra? Nós lutamos nessa batalha espiritual. Nós somos soldados de Deus na batalha espiritual. Então, ele usa claramente essas figuras de guerra, porque nós somos soldados de Deus dentro dessa batalha espiritual. Então, nós fazemos essa nossa função, uma das nossas funções aqui nessa terra. O que estamos fazendo aqui nesse mundo? Lutando, sendo instrumentos dessa guerra espiritual. Então, voltando a falar, o que você acredita? O que você acredita? Você tem que acreditar que existe um mundo espiritual, existe uma guerra acontecendo ao nosso redor. Existe o mal, existe o bem. Se você não acredita nisso, você vai viver a vida como a maioria das pessoas. Vai estar aí de passageiro nesse mundo, quando você vê, pum, acabou e você está perdido. Nós temos que ter claro que sim, existe uma guerra espiritual e, em cima, que existe uma missão que nós temos que fazer, ensinar as pessoas e levar as pessoas à salvação. Voltando ao slide das 28 crenças, eu codifiquei com cores, como eu comentei antes, né? A parte de cores brancas, né? As doutrinas com cores brancas são as doutrinas que têm relação com o que estamos fazendo aqui nesse mundo, com o nosso presente. Se você reparar, essas três perguntas ela engloba passado, de onde viemos, presente, que nós estamos fazendo aqui hoje, e o futuro. O que nós podemos mudar hoje na nossa vida é
presente. Você não pode mudar o teu passado. O teu futuro, você pode fazer coisas que influenciam o teu futuro, mas você não controla o teu futuro também. Mas o teu presente é onde você tem o impacto. E a grande maioria das crenças, das doutrinas, que são em branco, se vocês olharem, a grande maioria tem a ver com o presente, tem a ver com a nossa vida hoje. Algumas elas caem nos dois, né? Tanto no presente como no futuro. Mas se você vê, por exemplo, unidade no corpo de Cristo, crescimento em Cristo, mordomia, conduta cristã, ministério de Cristo no santuário celestial, ministério de Cristo no santuário celestial, você tem que entender que isso está acontecendo agora, nesse momento, a partir de 1844. É uma crença que também você tem que ter como pessoa, além de ser a crença da igreja. Se você não entendeu isso, estude. É um tópico que está além do meu expertise, mas é importante a gente ter isso. Mas o dom de profecia também é algo que aconteceu no nosso tempo, que é Ellen White, etc. A igreja, isso aqui. A igreja é parte das doutrinas, das crenças. Você tem que acreditar que a igreja foi estabelecida por Deus, que a igreja tem um propósito. Você não tem que vir à igreja por um hábito. Você tem que entender que a igreja é parte fundamental do plano de Deus. Então, eu queria destacar isso, que tudo que nós podemos fazer é hoje, é o presente. E a grande parte das doutrinas da igreja tem a ver com o presente, que é o que estamos fazendo aqui nesse mundo. Continuando sobre essa questão, o que nós temos que fazer aqui nesse mundo, duas doutrinas que são bem interessantes que eu quero destacar, que é crescimento em Cristo e mordomia. Eu coloquei 2 versos bíblicos aqui. O primeiro fala de crescimento em Cristo, que está em Mateus 20, 25 a 28. Jesus os chamou e disse, também de novo, Jesus falando. É muito poderoso quando você lê na Bíblia o que Jesus fala. É Jesus falando Ele mesmo. Então isso é muito poderoso. Jesus falou o seguinte: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O que é a palavra-chave aqui em relação ao crescimento de Cristo, em relação à função do que nós estamos fazendo nesse mundo? Serviço. Serviço. Então nós estamos aqui para servir em primeiro lugar. Se a gente não entende isso, se a gente não crê nisso, nós temos um problema. Então isso tem que estar bem claro dentro das nossas crenças, que estamos aqui para servir. E a importância do serviço na vida cristã. Mordomia. E só abrir um parênteses aqui, nós falamos muito de mordomia na igreja. Quem é adventista há muitos anos, ouviu muitos sermões de mordomia, ou quando vinha o tópico, esse é o sábado de mordomia, às vezes fala, ixi, eu nem vou na igreja, porque vão falar de dinheiro, vão pedir oferta, vão pedir coisas. E não é assim. O mordomia, a palavra mordomia em inglês, ele dá um sentido melhor, que é o stewardship. O stewardship, a mordomia é você ser o administrador, você cuidar. E a mordomia, fica claro nesse verso aqui de Gênesis, qual que era o propósito inicial da mordomia. Gênesis 1, 26, 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, qual que era o mandato de Deus para nós, seres humanos, quando Ele nos criou? Cuidar da terra, administrar a terra. Então, quando você fala sobre dízimo, que a gente fala, mordomia tem a ver com dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é você pegar o que Deus te deu, você é o administrador da terra, mas Deus te pede uma parte do que Ele te deu. É isso, mas então, a parte de dízimo, de ofertas dentro de mordomia, era secundária. O principal da mordomia cristã é entender que nós somos os administradores dessa terra. Nós somos os administradores da terra. Se você entende isso,
você vai cuidar do meio ambiente, que é a questão do meio ambiente, que está no tópico e tal. Então, a gente tem que entender que nós, somos seres humanos, nós tivemos essa responsabilidade dada por Deus em Gênesis de cuidar dessa terra. Então, isso vai impactar como você vive. Você não vai chegar e falar assim, quer saber? Esse mundo vai acabar mesmo, então eu vou jogar o lixo lá, vou jogar o lixo no rio, não tem coleta de lixo onde eu moro, vou jogar o lixo no rio mesmo, não é meu problema. Isso acontece muito no lugares, no Brasil, inclusive, onde meu avô mora, não tem coleta de lixo. O pessoal faz isso. Eles falam, quer saber? Joga no rio lá, correnteza leve, não é meu problema. E N coisas. Se você entende que você é um mordomo, um administrador dessa terra, você vai agir diferente. Então a gente tem que entender isso, ter isso claro como crença na nossa vida. Bom, agora nós vamos para a parte da pergunta final. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Fala o seguinte, né? Tem um dito popular que fala que a única certeza na vida é a morte. E é verdade. A única certeza na vida nessa terra é a morte. Se você parar para analisar friamente, sem nenhuma esperança de uma vida futura, é realidade. Mas nós, que cremos diferente, e é importante você saber em que você acredita, quando você ouve uma coisa dessa, você tem que retrucar, fala, não é bem assim, eu creio diferente. E a Bíblia, ela fala sobre isso. Em Romanos 6, 23, depois de Tessalonicenses, fala o seguinte, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Realmente, a morte existe. O salário do pecado é a morte. Mas, apesar de todos nós sabermos que a morte é, entre aspas, inevitável, todo ser humano normal, ele não aceita a morte. Você não quer morrer. Até o ateu, pessoas sem credo, as pessoas que falam, não tem problema se eu morrer e tal. Quando o avião dessa pessoa está caindo, vai ser o primeiro que vai gritar, ai meu Deus. Porque nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. Nós somos criados para sermos imortais. E é instinto humano, faz parte da nossa natureza de não querer morrer. Nós temos uma natureza imortal. O pecado se intrometeu nisso. O pecado tirou isso da gente. E fala isso no versículo de Romanos, Paulo falando, o salário do pecado é a morte. Se não houvesse pecado, não teria morte. Então nós fomos criados para sermos imortais. Nós não aceitamos a morte. Então é importante a gente ter isso claro também na nossa mente. Tessalonicenses 4, 13 a 18, fala o seguinte, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Isso é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. E provavelmente a ocasião que ele escreveu isso foi uma ocasião de luto. Porque ele fala assim para as pessoas, não se entristeçam, não fiquem tristes. Porque nós temos uma esperança. Então, apesar de nós sabermos que o salário do pecado é a morte, que a morte vai acontecer, nós temos uma esperança. E é essa esperança que nós temos que ter na nossa vida. E como cristãos, se a gente tem essa esperança, a nossa visão sobre a morte vai ser diferente.
É temporário, exatamente, a morte temporária. A gente Ó. tem essa esperança, mas quem não sabe disso, acha que vai acabar. Exato, por isso que é importante você saber em que você crê, porque se você não crê nisso, você vai ter um desespero. Nós cremos que a morte é temporária e nós temos a convicção de que Deus vai nos resgatar, por fim. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouquinho de duas doutrinas que estão naquela lista de doutrinas da igreja, que é a nova terra e o fim do pecado. E é muito emocionante esse trecho de Apocalipse 21. Se você parar para meditar nesse texto de verdade e visualizar essa cena, você que tem algum querido que você perdeu, que faleceu, você visualizar essa cena que fala assim, que enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá morte, não haverá dor, é muito poderoso. É muito poderoso. Isso aqui, esse trecho de Apocalipse, ele resume toda a nossa crença do para onde nós vamos. E é claro para onde nós vamos, para a nova terra. Eu quero ler com vocês, então, esse trecho, e eu quero que vocês prestem atenção e visualizem bem esse versículo da Bíblia, que fala o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do seu trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Você ter essa esperança que não vai haver morte, que não vai haver dor, que não vai haver tristeza, é muito poderoso. É muito poderoso. E a gente tem que ter isso muito claro na nossa vida. E essa esperança que Deus nos colocou para passar adiante para as outras pessoas que não têm essa esperança. As pessoas aí fora, elas vivem sem saber disso, ou não querendo saber disso. E nós temos que ter essa missão, nós temos que fazer isso como cristãos. Temos que ter claro essa crença. Então, em que você acredita? Em que você acredita? Pense nisso, medite nisso, estude a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos vocês e que a gente possa estar junto aqui na volta de Jesus, aguardando Deus, com os braços abertos, esperando Ele nos resgatar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor esteve conosco durante esse sábado, que o Senhor nos abençoou, que nós possamos continuar com a Tua bênção no restante desse sábado, que o Senhor leve a todos em segurança às nossas casas. Que a bênção do Senhor esteja conosco, com cada família aqui representada, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.